Esses são os 3 bosses do Minecraft. E esse sou eu lutando contra os 3 ao mesmo tempo no modo hardcore. Mas para explicar como eu cheguei nessa situação, a gente vai precisar voltar algumas horas atrás. Eu tava na minha casa sem fazer nada, extremamente entediado. Eu já tinha uma farm de totem da imortalidade, eu já tinha zerado o jogo, conseguido o melhor set de armadura e ferramenta, tinha feito farm de praticamente tudo que eu precisava. Eu não tinha mais um propósito, a minha vida tava completamente sem emoção. O fato da morte já não ser mais uma possibilidade no meu mundo hardcore fez eu perceber que isso tira boa parte da graça do jogo. Só que eu percebi isso tarde demais. Eu refleti sobre a ideia de começar a andar sem totens da imortalidade no inventário, mas isso não mudaria nada, até porque eu quase nunca uso um totem. Mas aí eu lembrei que o único boss que eu tinha enfrentado até agora era o Ender Dragon, só que ele não me causou quase nenhuma emoção durante a batalha. Foi aí que eu pensei, e se eu juntasse todos os bosses do Minecraft no mesmo lugar e lutasse contra eles ao mesmo tempo? O que é que aconteceria? Bom, tudo bem que isso pode me matar e acabar com o meu mundo hardcore, mas tudo que tem um preço alto costuma ser arriscado. Finalmente, eu tinha conseguido um propósito novo. Agora a vida voltou a ser colorida. Nem parece que eu só aumentei a saturação no editor. Bom, antes de começar, eu precisava arrumar a minha casa, até porque ela é a mesma desde que eu comecei esse mundo. A casa que eu tinha feito no meu primeiro episódio era extremamente compacta, mal cabia meus itens lá dentro. E como agora eu tava ficando rico, eu precisava de um espaço maior pra poder guardar minhas coisas. Então eu fui lá e coletei um monte de pedra com a minha picareta Silk Touch, que ela pega pedra de verdade, né, não é cobblestone, e transformei nesses tijolinhos aí que, como vocês sabem, eu gosto demais. Ai, que bacana. Eu precisei de bastante bloco porque eu expandi consideravelmente o tamanho da casa. Eu fiz ela no formato de L, né, L de Lux, o herói, e depois eu fui lá e destruí a casa inteira pra trocar ela por esse bloco que eu acho ainda mais bonito, né, que é esse bloco aí no formato de espiral. Aí minha casa ficou parecendo muito a casa do Venom Extreme na Era do Futuro. Tamo junto, Venom. E também substituí as terras que estavam no chão por madeira, até porque fica muito mais bonito. Ah, eu tive que fazer isso na parte de baixo também da minha casa, porque ela tinha um porãozinho, então eu também tive que transformar o porãozinho num L. Olha que foda que ficou agora. Aí depois eu decidi que eu ia fazer uma estradinha fora da minha casa usando madeira de bambu. Sim, aquela madeira esquisita, que eu acho que é a madeira mais clara que tem, né? A madeira amarela. Eu usei ela porque eu tinha uma farm de bambu, ou seja, eu tinha madeira infinita, era o bloco mais descartável, sem contar que eu acho esse bloco bem bonito, cara. Ele destaca muito no chão. Aí eu também fiz uma espécie de calçada usando aquele bloco de espiral de novo. E cara, ó, ficou incrível. Se você achou ruim, você não entende de construção. Eu tive a melhor aula com o melhor professor, Jazz Ghost. Tamo junto, Jazz. E pra finalizar, eu espalhei vários postezinhos de luz pelo meu terreno ali pra parar de spawnar mob, porque já tava bem chata a situação. Aí também coloquei umas glowstone no chão. Inclusive eu tava pensando em fazer aquele portal de Aether clássico com glowstone, né, que todo mundo fez quando era criança e achou que ia funcionar. É, a primeira decepção a gente nunca esquece. Mas enfim, chega de enrolação e bora pro nosso objetivo principal, que é juntar os 3 bosses do Minecraft em um único ambiente e lutar contra os 3 ao mesmo tempo. Primeiramente, eu tinha que decidir aonde eu ia fazer isso, aonde eu ia juntar esses 3 bosses. E a minha conclusão foi que eu tinha que juntar eles no End. E o motivo é muito simples. Desses 3 bosses, o mais difícil de você transportar ele de um lugar pro outro é o Ender Dragon. O Arden você pode atrair ele facilmente e o Wither é só você spawnar ele aonde você quer que ele spawn. Já o Ender Dragon tem uma hitbox toda bugada, não dá pra domesticar, não dá pra atrair ele, ou seja, você tem que trazer os outros bosses aonde ele está. E o meu plano pra fazer um Warden chegar até o End era ir até Stronghold e fazer um túnel gigantesco que conectasse até a Deep Dark mais próxima. Aí era só passar em cima do Skull Shuriken umas 3, 4 vezes, spawnar o Warden e atrair ele até o portal do End e fazer ele cair lá dentro. Sim, é um plano um pouco arriscado pra quem tá jogando no Minecraft Hardcore, até porque o Warden é um bicho que pode te matar facilmente mesmo com você full netherite e cheio de totem da imortalidade no inventário. Sim, é verdade. Porém, eu não tinha outra escolha, não tem outro jeito de fazer isso. Antigamente eu achava que o Warden ia ser um bicho que você ia tirar PVP com ele igual o Wither e o Ender Dragon, mas hoje eu entendo que ele não foi feito pra isso. O Warden é meio que um obstáculo, ele foi feito pra você não conseguir explorar as Deep Darks com tanta facilidade, ele não foi feito pra você derrotar ele. Ele tem uma quantidade de vida absurda e te dá um dano base alto pra caramba. Se eu não me
engano, aquele ataque supersônico dele lá dá o mesmo dano, não importa a quantidade de armadura e resistência que você tenha. Então é um negócio completamente desbalanceado, mas pelo menos ele cumpre o propósito dele, né, que é impedir você de explorar as Deep Darks. E eu diria, meus amigos, que essa daqui foi de longe a parte mais cansativa e chata desse desafio, porque não é fácil você encontrar uma Deep Dark. Na verdade, é muito difícil. Tem alguns biomas que ela aparece com mais frequência, como por exemplo montanhas de neve, só que eu fui descobrir isso muito mais tarde. O meu plano inicial era realmente só chegar na Stronghold e começar a cavar reto, como se você fosse realmente procurar um diamante. Eu não tinha muito um plano definido nesse início, tá ligado? Então eu cheguei na Stronghold, fiz meio que uma escadinha pra baixo, na camada onde começa a aparecer a Deep Dark, que se eu não me engano é na -1, e comecei a cavar reto. Cara, eu cavei muito, eu cavei cerca de 3.000 blocos pra frente em linha reta. E o pior é que eu cavei essa quantidade de blocos pra todas as direções da Stronghold e eu não encontrei nada. Então eu decidi que primeiro eu ia tentar conseguir os materiais pra invocar o Wither. Aí depois eu ia atrás do Arden, porque assim que eu conseguisse o Arden praticamente acabou, porque fazer os cristais pra poder invocar o Ender Dragon de novo é muito fácil. Então de longe a parte mais difícil e arriscada desse desafio é o Arden. Mas conseguir o Wither também não seria nada fácil, porque como você já deve saber, conseguir cabeças de Wither Skeleton é muito raro. Até mesmo se você tiver com o encantamento Looting 3, que aumenta a probabilidade. Se eu não me engano, a probabilidade de um Wither Skeleton dropar uma cabeça pra você quando você tá com Looting 3 é de 5%. E isso é muito pouco, tendo em vista que você precisa de 3 cabeças de Wither. E diferente do Blaze, o Wither ele não fica spawnando toda hora. Você tem que ficar explorando a Stronghold por várias horas seguidas pra conseguir um bom número de Wither Skeletons. Não dá pra ficar em um único lugar parado esperando eles virem até você. Eu tinha uma alternativa que era construir uma farm de Wither Skeletons, só que eu fiz as contas e eu acabei chegando na conclusão que vai demorar mais pra eu fazer essa farm do que realmente conseguir as cabeças matando um por um. Então eu fui lá e fiquei várias e várias horas indo atrás de cada Wither Skeleton nessa fortaleza maldita. E mano, eu levei cerca de 2 horas pra conseguir as cabeças. Eu tava me sentindo a pessoa mais azarada do mundo. Eu comecei a olhar pros Wither Skeleton de uma forma completamente diferente. Antigamente eu olhava pra eles e ficava com medo. Eu sentia vontade de correr, mas dessa vez eu vi ele como meus amigos. Uma coisa que me ajudou bastante é que eu já tinha uma cabeça de Wither Skeleton guardada no meu baú lá em casa, então eu só tinha que conseguir 2. E foi exatamente o que eu fiz. Depois de algum tempinho matando esses vagabundos, eu consegui 2 cabeças. Ah, e eu também encontrei essa anomalia no Nether, um Baby Zombie Pigman montado numa galinha. Eu nem sabia que isso era possível. Como é que essa galinha chegou aqui, cara? Tem umas coisas no Minecraft que não faz muito sentido. E aí os caras querem me convencer que eu tava louco quando eu fiz um portal de Glowstone pra tentar invocar o portal do Aether sem mod lá em 2012. Vocês não sabem de nada. E agora a gente encontrou outro problema, porque essa fortaleza que eu tava usando pra matar os Wither Skeleton tava muito longe do meu portal e eu tinha perdido completamente o caminho que eu tinha feito até aqui. Então eu resolvi fazer outro portal aqui, só que como vocês sabem, quando você anda 1 bloco no Nether é equivalente a você andar 8 blocos no mundo normal. Então quando eu voltei pro mundo normal eu tava muito longe da minha casa. Só que isso foi muito positivo, porque no caminho de volta pra minha casa eu encontrei o bioma Montanha dos Gelos. E como eu acabei de falar nesse vídeo, esse é um bioma que as Deep Darks aparecem com muita frequência. E eu queria fazer o teste, então eu comecei a cavar em linha reta para baixo e não deu outra, meus amigos. A Deep Dark estava ali. Tudo que eu tinha que fazer era um túnel conectando a Stronghold até esse lugar que eu me encontrava, que dava aproximadamente 5.000 blocos. Então, sem perder tempo, já anotei as coordenadas, voltei pra minha casa, peguei a minha picareta, fui pra Stronghold e comecei a cavar o túnel. Levou cerca de 3 horas pra eu conseguir cavar e chegar até a suposta coordenada que eu havia anotado, até perceber que eu não havia encontrado nenhuma Deep Dark. Nossa, Lucas, como assim? Você cavou até lá e não encontrou nada? Como isso é possível? Então, cara, é que sem querer eu acabei substituindo o X pelo Z e cavei na direção oposta ao lugar que eu tinha marcado. É, meus amigos, é por isso que é importante você prestar atenção no que você tá fazendo. E aí, percebendo que eu joguei 3 horas da minha vida completamente no lixo, eu pensei, pô, cara, que vontade de usar criativo agora, pegar um ovinho do Arden e spawnar bem gostoso lá no End. Mas Lucas, o herói,
não vai fazer isto. Eu voltei pra Stronghold e falei, beleza, agora eu não vou errar esse caminho. E voltei a cavar de novo, né? Porque assim, cara, você não pode ficar preso no passado, né? Se você é um cara que erra e fica lamentando pelo seu erro, sinto muito, mas você vai se ferrar. Ah, e uma coisa bem chata que eu tinha que fazer era cavar esse túnel com 3 blocos de altura. Até porque o Warden não conseguiria passar se fosse aquele túnelzinho convencional de 2 blocos de altura. Porque o Warden, ele tem mais do que 2 blocos de altura, né? Ele é gigante. E isso fazia com que o processo de cavação do túnel ficasse ainda mais longo. Ah, e tem outra coisa, cara. No caminho, por vezes eu encontrava um monte de água atrapalhando o caminho até a Deep Dark. Aí eu tinha que ir lá tapar. Mano, esse túnel foi insuportável de fazer, velho. Que vontade de pegar o Warden no criativo. E isso é uma coisa muito engraçada de se pensar, cara. Porque você vê que o Warden, ele não é um boss convencional. Porque o Wither, você consegue spawnar ele facilmente em qualquer lugar. E o Ender Dragon é fácil de você conseguir os materiais também. Já o Warden, você precisa estar num bioma específico e ele não tem barra de HP. E mesmo não tendo barra de HP, ele tem mais vida que os outros dois. Isso é muito esquisito, cara. Eu tô sinceramente cogitando agora se eu realmente devia ter enfrentado o Warden nesse desafio. Mas eu acho que se eu não tivesse enfrentado ele, esse vídeo não teria nem graça. Mas eu quero que vocês se lembrem dessa parte de eu fazendo o túnel de 3 blocos de altura e atraindo o Warden até Stronghold. Porque essa parte é definitivamente muito mais difícil do que a batalha contra o Warden de fato. Vocês vão entender na hora que eu conseguir fazer os 3 ficarem no mesmo ambiente. E dessa vez, é claro, eu não poderia errar 2 vezes. Eu consegui chegar na Deep Dark com um túnel conectando com a Stronghold. E agora tudo que eu tinha que fazer era me preparar para a batalha final. Eu tinha que conseguir o máximo de recursos para minimizar as chances de eu morrer. Eu tava até pensando em fazer essa batalha sem usar um totem da imortalidade para ficar um pouco mais emocionante. Mas, cara, sinceramente, enfrentar os 3 boss ao mesmo tempo no hardcore já é um risco absurdo por si só. Não importa se eu tô com um totem no inventário, tá ligado? Depois eu voltei pra minha casa e fiz os itens obrigatórios finais, os famosos End Crystals, que é os itens que a gente precisa pra poder spawnar o Ender Dragon. Eu nem sabia que dava pra respawnar esse boss, cara. Eu fui descobrir isso recentemente. Você precisa de 4 deles. E é bem fácil de fazer, como eu falei no início, né? Você precisa de lágrima de Ghast, vidro e ouro do fim, que são itens relativamente bem fáceis de conseguir quando você tá no final do jogo, que é o meu caso. Na verdade, eu já zerei o jogo, né? O Minecraft não tem muito bem o final. Você é o protagonista da sua própria história. Então eu fui lá e coloquei uns encantamentos na minha armadura que eu nem tinha ainda. Fiz o melhor arco possível que eu conseguia fazer com os recursos que eu tinha. Botei Infinity, botei Power, botei a porra toda. O arco ficou poderoso. Inclusive, o arco vai ser uma das armas mais importantes nesse desafio, cara. Depois eu mexi numa área do Minecraft que eu nunca tinha explorado direito, que era poções. Porque eu queria estar com o inventário cheio de poção boa. Poção de regeneração, poção de visão noturna, poção de força, poção de resistência. E eu não fazia a menor ideia de como eu criava essas poções. Então eu fiquei um bom tempinho descobrindo e fazendo essas poções. Eu me senti igual um alquimista, tá ligado? Um mago da Idade Média fazendo vários feitiços malignos. Na verdade, nesse caso, são feitiços positivos, né? A poção de visão noturna era mais pro Warden, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando você chega perto do Warden, você ganha o efeito escuridão, que basicamente deixa você com a visão muito limitada. A poção de visão noturna não anula esse efeito, mas ela deixa um pouco menos escuro, que já seria o suficiente pra eu não ter tanto medo assim. Porque, mano, se tem uma das coisas que o Warden faz é te deixar com medo. E todo mundo sabe que o medo é inimigo do foco e da perfeição. E antes de atrair o Warden, eu precisei tomar certas precauções, como fazer um caminhozinho bem certinho aqui pra ele cair no portal e não ter jeito dele escapar. E lá dentro do portal, eu quebrei aquele quadrado que você nasce. Na verdade, esse quadrado aqui ele é procedural, né? Você pode nascer aqui dentro ou você pode nascer fora da ilha. Nessa seed que eu tô aqui, eu nasci dentro dele. Então, eu quebrei ele porque provavelmente na hora que eu entrasse no portal, o Warden ia estar aqui me esperando e ia me matar e eu não ia ter nem chance de fazer nada. Depois disso, eu coloquei todas as coisas no meu inventário, como o totem da imortalidade, os cristais para eu invocar o Ender Dragon e as Soul Sands e as 3 cabeças de Wither Skeleton. E assim eu fui atrás de finalmente fazer a tarefa mais assustadora desse vídeo, atrair o Warden até o End. E antes que você se pergunte, não dá pra você pegar o Scorch Reaker na Deep Dark, que é aquela coisa que você passa em cima e o Warden spawna, e colocar no End, porque ele simplesmente não funciona depois que você quebra ele. Inclusive, se desse pra fazer isso, esse vídeo seria postado 2 vezes mais rápido. Tamo junto aí, Mojang. Bom, chegando na Deep Dark, eu fiz o procedimento padrão, passei em cima do Scorch Reaker umas 4 vezes e o Warden spawnou. Assim que ele spawnou, eu usei o método mais seguro pra ele ficar puto com você sem ele te acertar, que é usar projéteis. Eu taquei uma flecha na cara dele. Assim que ele virou o agro pra mim, eu já entrei no túnel e comecei a andar em linha reta. Só que aí que tá, a gente tava numa caverna e por algum motivo a IA desse bicho achou que era mais fácil me pegar dando a volta na caverna e me pegando por outro lado. Mas assim, cara, isso aqui é um túnel. Um túnel ele só tem 2 entradas, não tem outro lado. Então, sinceramente, não sei por que a IA do Warden fez isso, mas eu só sei que isso me fudeu bastante e eu quase morri agora. Porque assim, o que eu tinha que fazer agora era mudar a rota do Warden pra fazer ele entrar no túnel. Só que antes eu
queria sair do agro dele, mas eu não sabia pra qual direção eu tinha que correr agora, porque eu podia estar correndo pra uma direção que eu ia dar de cara com ele. E se eu desse de cara com ele, bom, você já sabe pra onde que eu ia parar, né? Ah, e só pra deixar claro, isso tá acontecendo porque o efeito da poção de visão noturna simplesmente acabou e eu não tinha outra poção noturna pra usar. Por isso tava tudo escuro. Isso fez eu ficar parado. E enquanto eu tava parado, o Arden ficou me metendo um ataque supersônico na cara. E olha quantos corações essa merda tira de mim. Eu estava com a armadura quase full netherite e mesmo assim era quase hit kill. Então eu fiquei gastando totem ali e cara, eventualmente meus totens acabariam e provavelmente eu ia morrer. Mas antes que isso acontecesse, eu simplesmente arrisquei um lado para que eu tinha que correr e acertei. Graças a isso o Arden parou de mirar o ataque supersônico em mim e eu consegui fugir. Bom, depois disso eu voltei pra minha casa, fiz mais poção de visão noturna e voltei pra lá de novo. Dessa vez eu esperei bastante tempo antes de começar a correr pelo túnel pra ter certeza que ele ia entrar. E ele de fato entrou, cara. Agora é só atrair ele até o portal. Cara, o Arden é um mob muito engraçado porque... diferente dos outros mobs, ele não perde o agro em você muito fácil. Só se você fica muito longe dele, tá ligado? Que não é o caso aqui. Eu só tenho que tomar cuidado pra ele não chegar, tipo, 8 blocos de distância, que eu acho que é o limite que ele precisa pra poder mandar o ataque supersônico. Olha o túnel que eu precisei fazer, velho. Olha... ah, fodeu. Tem a porra de um creeper aqui, cara. Vamos lá, vamos lá. Morreu, boa. Nossa, mano. Tá, chegamos aqui nessa parte, que é a parte que eu preciso subir e virar. O Arden precisa cair ali agora. Se ele não cair, todo o nosso plano vai ser jogado por água abaixo. Vamos ver. Ele precisa cair no portal. Caia no portal. Vem. Ih, ele não passa ali. Ele não tá passando ali, velho. Não acredito nisso, mano. E aí, meus amigos, agora eu fui um péssimo engenheiro. Eu simplesmente esqueci de quebrar o último bloco que fez com que o Arden não conseguisse subir a escada. E mesmo depois de quebrar esse bloco, ele caiu do lado do portal e eu criei um grande problema. Aquele Arden, ele ia ficar ali pra sempre, não importa quanto tempo passasse. Porque o Arden, ele só volta pra dentro da terra quando ele não tá escutando absolutamente nenhum barulho. E o problema é que na Stronghold tem barulho pra todo lado. Ou seja, o Arden vai ficar ali até quando eu for um idoso. Mas eu tinha uma solução pra esse problema, só que ela é meio suicida. O meu plano era spawnar um Iron Golem ali pra matar ele. Mas se você é um jogador de Minecraft, você deve saber que o Iron Golem toma um pau pro Arden no X1. O Iron Golem é uma formiga pro Arden. Por isso eu pensei no seguinte, eu vou deixar o agro do Arden focado em mim, e enquanto isso o Iron Golem mata ele. E foi exatamente o que eu fiz, cara. O Arden ficou soltando ataque supersônico na minha cara, fazendo derreter um monte de totem da imortalidade. E enquanto isso o Iron Golem ficou dando vários socos nele, até que ele finalmente conseguiu matar. E eu consegui me livrar do problema gigantesco que eu tinha criado. Depois eu fui lá e, tomando muito mais cuidado, eu fiz um sistema ali de um jeito que o Arden não teria outra escolha a não ser entrar no portal quando ele tivesse vindo atrás de mim. Então novamente eu voltei lá pro meu túnel de 3.000 blocos de comprimento e atraí o Arden até o portal. E dessa vez ele caiu. Só que ele caiu de um jeito muito estranho. Vem, Arden, vem. Vem, Arden, vem. Isso. Ele entrou me metendo um ataque supersônico na cara. Agora é o seguinte, a gente precisa entrar no end e imediatamente sair voando. Vamos lá. Ai, meu Deus! Ele está ali! Ah, ele começou a ir pra cima dos Endermans, cara. Engraçado, mano. E depois de aterrissar, eu fui spawnar o Wither pra logo em seguida spawnar o Ender Dragon. Só que na hora que eu fui spawnar, eu percebi que o Arden tinha desaparecido. Sim, aquele trabalho todo que eu tive tinha sido jogado por água abaixo. O que me fez pensar que talvez ele tinha morrido ou ele tinha entrado no portal que fica no centro da Ilha do Fim, o que fez ele parar diretamente dentro da minha casa. Mas não aconteceu isso. Na verdade, até hoje eu não sei o que aconteceu com esse Arden, cara. Talvez ele tenha sido sugado pro Void de alguma forma mística. O que me fez ter que ir até a Deep Dark pela 4ª vez atrás desse bicho e percorrer aquele túnel de 4, 5 mil blocos que eu tinha feito à mão de novo. Mas dessa vez eu tava muito mais confiante, né? E saiu até melhor do que da última vez, cara. Só vem, vai. Isso. Dessa vez ele foi sem nem conseguir dar o ataque supersônico. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí coloca um aqui, outro aqui e outro aqui. É isso. Ai, meu Deus. Invocamos os 3 bosses do Minecraft. E agora, moleque, vai começar a brincadeirinha. Pera, cadê o Arden? Ali, o Arden tá aqui, ó. A gente não pode perder ele de vista, mano. Pera, o que aconteceu? Mano, o Wither explodiu. Eu acho que o Wither explodiu os cristais do Ender Dragon, velho. Nem fudendo, mano.
O Wither tá matando. O Wither tá matando os Endermans, velho. Eu não sabia que tinha essa interação, mano. E bom, de fato, a minha teoria estava certa. Eu acabei dando mole e spawnei o Wither do lado dos cristais, o que fez a explosão do Wither quebrar os cristais. E a maior prova disso é que até o portal foi quebrado pela explosão do Wither. Se liga, portal tudo deformado, velho. Mas enfim, voltei pra minha casa pra poder fazer os cristais. E por sorte, quando eu voltei pro End, os dois mobs não tinham despawnado ainda. Então eu não precisei atrair o Arden pela quinta vez. Vamos lá então, invoca, invoca. Rápido, rápido. Foi, agora tem que ir, cara. Tem que funcionar isso aqui, mano. The End again, eu não tinha essa conquista ainda. Beleza, cara, a primeira coisa que a gente vai fazer é matar o Ender Dragon primeiro, tá? Mano, olha isso, os dois estão interagindo. O Wither e o Arden estão brigando, cara. Que foda, mano, eu não vou nem precisar matar eles. Ele tá tirando um ataque supersônico, velho. Matou, mano. O Arden morreu pro Wither, velho. Olha aqui, mano, o item que o Arden dropa. Skull Catalytic. O foda é que eu não vou poder dar espadada no Wither, né, mano? Eu vou ter que matar o Wither usando o arco e flecha, né? Porque ele não vai ficar no chão. Vamos matar, então, o Ender Dragon primeiro, tá? A gente vai fazer o seguinte, cara. Vamos esperar o Ender Dragon chegar ali. E quando ele chegar ali, eu vou tacar a poção de força na minha cara. E agora eu vou ficar aqui e vou dar muito dano, né? Achei que ia dar mais dano, velho. Ok. Demos um bom dano no Ender Dragon. O Wither tá focando no Ender Dragon pra mim. Muito obrigado, Wither. Esse tipo de interação eu nunca vi antes, mano. Ender Dragon batendo no Wither, o Wither batendo no Ender Dragon, o Arden atacando o Wither com ataque supersônico. E eu nem sabia, mano, que o Wither conseguia vencer o Arden no X1, porque o Arden tem muito mais vida do que o Wither, velho. Eu e o Wither focando no Ender Dragon, velho. Muito obrigado, Wither, pela ajuda, mano. Valeu! Agora chegou a sua hora. Lux, o herói, vai matar o último boss do jogo e finalizar. E com o Arden e o Ender Dragon morto, só faltava matar o bicho de 3 cabeças. Só que, cara, matar o Wither em lugar aberto é horrível. Geralmente, quando as pessoas vão matar o Wither, eles fazem uma cabine fechada com um bloco super resistente pro Wither não conseguir quebrar. O que não era meu caso aqui. Então, eu simplesmente perdi a paciência com esse bicho depois de ficar tentando matar ele por uns 20 minutos e não conseguir nenhum resultado. Eu voltei pra minha casa, fui na minha farm de ferro, peguei um monte de ferro e simplesmente spawnei um exército de Iron Golems. Ah, Lux, mas os Iron Golems não consegue atacar de longe. Eu pensei nisso, cara, só que eu tava contando com a possibilidade do Wither chegar perto do chão pra me atacar, e isso era a janela de abertura que meus Iron Golems precisavam pra poder matar ele, e não deu outra, meus amigos. Aconteceu exatamente o que eu havia planejado. Bora! Chuta nele, vai! Chuta nele! Vai morrer! Rapaziada! É isso, tá todo mundo agora infectado aí de Wither. Calma aí, vou salvar vocês. Eu vou salvar vocês. Calma. Aí, tá salvos. Estão salvos. Conseguimos a Nether Star. Não saiu exatamente como eu planejava. Eu achei que eu ia matar o Arden, depois o Wither e pra finalizar o Ender Dragon. Só que acabou que o Wither e o Arden interagiram entre eles. O Wither matou o Arden, depois eu fui lá e matei o Ender Dragon. E aí sobrou o Wither que eu matei usando meus Iron Golems. Depois disso eu voltei pra minha casa e consegui fazer o item que eu nunca tinha conseguido fazer no modo sobrevivência. Pior ainda no modo hardcore, que é o famoso Beacon. E é claro, fazer ele também na sua potência máxima, que é alinhar vários e vários blocos de ferro, ouro, esmeralda ou diamante. E netherite também, se eu não me engano. Eu coloquei o máximo de bloco de diamante que eu consegui. Não deu pra fazer tudo de bloco de diamante, até porque eu acho que eu preciso de mais de um inventário inteiro de pack de diamante. Cara, procurar essa merda vai dar um trabalho do caramba. Então eu fiz como que dava mesmo, porque no final o efeito prático é o mesmo pra todos os minérios. E na minha opinião, a Mojang errou nisso, tá? Porque o cara que vai fazer um beacon inteiro com bloco de netherite devia ter efeitos muito mais poderosos do que o cara que vai fazer com bloco de ouro ou ferro. Mas, infelizmente, isso não acontece. Enfim, é isso. Quase morri tentando fazer essa merda desse desafio. Eu tenho que lembrar que eu tô no Minecraft Hardcore. E se eu morrer aqui, a nossa série vai acabar. E eu não vou mais produzir vídeos de Minecraft Hardcore. Então eu tenho que tomar bastante cuidado quando eu vou fazer esse tipo de desafio. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem, tá? Por ter demorado tanto pra trazer o terceiro episódio dessa série. Vocês ficaram me cobrando lá no Luxzinho pra fazer. Ai, Lux, eu preciso do terceiro episódio. Gente, por que ele não tá jogando? Será que ele morreu? Não, cara. Eu só tava fazendo outras paradas, tá bom? Mas eu espero que eu consiga postar o próximo episódio muito mais rápido do que eu postei esse. Eu confesso que foi realmente um tempo de intervalo muito longo de um vídeo pro outro. Mas fazer o quê? Como vocês sabem, eu faço tudo sozinho nesse canal porque eu gosto. Eu acho muito divertido fazer vídeo de Minecraft pra cá. Mas é isso, pessoal. Fiquem com Deus. E agora eu vou dormir porque eu tô com sono. Tchau!